Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. O muro ficou pronto em 52 dias. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida está na fé dos 52 dias para a restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê. Jejum da Restauração, das 15 às 22 horas. Muito bem, estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se. Pegue a sua Bíblia e abra em 1 Samuel 23. Vamos ler do 1 ao 5. 1 Samuel 23, do 1 ao 5. Primeira Samuel, capítulo 23, do 1 ao 5. Quando disseram a Davi que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila, saqueando as eiras, ele perguntou ao Senhor: devo atacar esses filisteus? O Senhor lhe respondeu: vá, ataque os filisteus e liberte Keila. Os soldados de Davi, porém, lhe disseram: aqui em Judá estamos com medo. Quanto mais se formos a Keila lutar contra as tropas dos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhes grande derrota e libertando o povo daquela cidade. Amém? Olha, Deus deu uma direção a Davi. Ele ficou sabendo da situação que estava aquela cidade. O domínio dos filisteus era total. E aí ele foi buscar de Deus a direção. Senhor, eu devo ir libertar Keila? Eu devo ir lutar contra os filisteus? O Senhor falou: você deve. Aí, os soldados disseram: Davi, se aqui nós estamos com medo, aqui em Judá, imagina indo até lá. O Davi foi de novo consultar o Senhor. E eu amo isto. O Senhor é muito objetivo. Já disse: levante-se. Olha isso aqui. Levante-se, disse o Senhor. Vá à cidade de Keila, pois estou entregando os filisteus em suas mãos. Mas olha aqui, ó. Em cima o Senhor já tinha dito. O Senhor lhe respondeu: vá e ataque os filisteus e liberte Keila. Ele perguntou o que ele devia fazer e Deus deu a ele a direção. Mas aí os soldados disseram: nós já estamos com medo aqui, a situação é tão grave. O domínio deles era total. Eles tinham total domínio sobre o lugar, como nós lemos aqui, ó.
saqueavam, roubavam, atacavam, matavam, faziam o que eles queriam. E como eles tinham muita força, os filisteus, além de serem muito fortes, eles se preparavam para a guerra. Eles começavam, a história conta, que eles começavam a preparar seus guerreiros, as crianças aos 5 anos de idade, para que tivessem habilidade e força, técnicas. E eles eram mesmo bem preparados. Tanto é que eles prevaleciam. Deus dava a vitória. Mas eles tinham muita força. A força humana era muito grande. E eles tinham domínio. Quando eles iam para atacar, eles iam mesmo. E eles iam para saquear e destruir com tudo. Não, eles não tinham piedade. Eram pessoas que visavam vencer a qualquer custo. Sem nenhum temor, sem nada. Então eles intimidavam. As pessoas tinham medo, sim, dos filisteus. Então, quando Davi perguntou a Deus, Deus disse, vá, liberte Keila. Mas os soldados que sabiam, e naquele momento olharam mais para a força humana dos filisteus, e não para a mão poderosa de Deus que estava dando aquela direção, vá e haja, disseram Davi. Se aqui em Judá dá medo, nós estamos longe deles, imagina lá. O Davi, então, foi de novo consultar o Senhor. O Senhor disse, levante-se. Levante-se e vá. E Deus falou de uma forma tão objetiva, levante-se, disse o Senhor, e vá à cidade que ele estou entregando os filisteus em suas mãos. E aí é que você tem que parar e trazer aí para a sua vida e ver o que acontece com muitos. A pessoa pergunta algo a Deus, Deus, o que eu devo fazer? Ela vem, ela ora, ela jejua. E Deus coloca no coração dela, vem uma palavra, Deus dá a direção. Vá, haja, ouse, mova-se, vá além. Deus dá a direção, dá o Espírito. Mas de repente a pessoa, ela ouviu, ela sai, ela conversa com alguém, ou ela olha para a situação, ela começa a se envolver com as questões, ela para ouvir ou opiniões, e muitos ignoram a voz de Deus. Quantos que Deus já deu uma direção, vieram à reunião, ouviram, receberam direção, Espírito, mas quando colocaram os pés lá, tudo mudou. É como se Deus não tivesse falado nada. É como se não tivesse ouvido nada. Deus deu a direção, Deus lançou o Espírito. Aí a pessoa sai. Muda tudo. Ela ouve alguém, ela recebe uma ligação, alguém fala uma coisa, ela vai trabalhar, ela se depara com obstáculos, opiniões, e o problema, pronto, mudou. Mudou de ideia. Não é muito, se aqui em Judá já está dando medo, imagina indo lá. Quer dizer, se eu já estou com medo aqui à distância, imagina estando frente a frente com os filisteus. Não, quer dizer, vamos largar isso aí. Nós já estamos com medo aqui em Judá.
Agora vamos lá enfrentar isso frente a frente, cara a cara. O Davi, aí está o ponto que falta em alguns. É a pessoa se firmar naquilo que Deus falou. E aí acabou. Peraí, Deus me deu essa direção, é com ela que eu vou ficar. Ele foi falar de novo com Deus. Só que dessa vez eu já falou, levante-se. Foi objetivo, firme, levante-se e vá. Quer dizer, eu já te falei que é para você ir. Então agora chega de conversa. Levante-se e vá. Quantas vezes muitos aqui já ouviram isso? Levante-se e vá. Levanta e anda, mova-se. Quantas vezes? Muitos já ouviram Deus falar, vamos agir? Ó, eu já te dei essa direção, eu já falei com você. E quando eu disse levante-se e vá, eu creio que Deus estava dizendo aquilo que algumas pessoas parecem que esquece. Eu não mudei de ideia. Pode estar perigoso, os filisteus estão dominando, mas eu já falei para você ir libertar Keila. Agora, levante-se e vá fazer o trabalho. Vá. Eu já falei com você, eu já falei uma vez. Eu já disse que eu te dei a vitória sobre Keila, sobre os filisteus em Keila, a libertação de Keila. Eu já falei isso. Agora levante-se. Muitos já ouviram a segunda, terceira. Aqui entra o espírito do entendimento. O Davi entendeu bem. E aí, você não vê ele ouvindo os soldados buscando opinião. O que os soldados pensavam a respeito. Você não vê ele parado porque o desafio era muito grande. Você não vê. Você vê imediatamente ele indo, após ouvir isso aqui. Então Davi e seus homens foram. Então lembra que eu falei, nós em algumas palavras aí para trás, mensagens em que coragem e covardia são contagiosos. Você vê aqui que os soldados estavam com medo. Mas o que predominou foi o espírito do Davi. Então, quando uma pessoa sabe o que Deus tem com ela, e o espírito que está nela, não é o da derrota, não é o da covardia, não é o da entrega, do conformismo, da aceitação, não é. Então os soldados estavam com medo. Mas quando Deus deu aquela palavra e Davi se pôs a ir, você não vê ninguém falando mais nada. Porque o espírito dele contagiava. Ele era o líder. Então, coragem e covardia são contagiosas, sim. Você pode contagiar uma pessoa e ser contagiado por um espírito covarde ou corajoso. E o problema é que espírito você tem deixado dominar você. E você tem sido contagiado por que espírito, o que tem dominado você? Porque algumas pessoas, ele recebe o espírito da vitória, o espírito da coragem, aqui, mas só nessas 2 horas de reunião. Não, agora eu vou. Agora é comigo. Mas quando ele coloca os pés lá, ele encontra os soldados que mostram um outro lado, é perigoso e tal, pronto. Ele já abre mão daquele sonho,
daquele objetivo. Enfim, ele já para tudo. Muitos têm agido assim. E é por isso que a pessoa não vai além. O Davi teve uma liderança perfeita, porque quando você ouve, a Bíblia fala que ele era homem segundo o coração de Deus. Não porque ele foi perfeito, não porque ele falhou. Mas ele era um homem que ouvia a voz de Deus e que ele queria agradar a Deus. Então você vê na liderança dele habilidade, competência, coração e mão. Você vê uma integridade interior, mas uma excelência no trabalhar aqui. Você vê ele trabalhando sempre com muita força, tanto é que você vê ele lutando, ele indo a lutar contra a Keila. A Bíblia diz que, olha isso aqui, ó, impondo-lhe grande derrota. O Davi, ele ouvia Deus falar com ele. Ele queria agradar a Deus e ele tinha dentro dele um espírito excelente. Tudo que ele ia fazer, que ele se propunha a fazer, você pode ver aqui, era para valer, não era mais ou menos. Ele não foi um líder médio, medíocre. Aquele que está no meio ali, entre o bem e o mal. Ele não é grande, nem ele é pequeno, ele é médio. É aquilo que às vezes você pergunta sobre, aí, e aquilo lá? Alguém te pergunta, você diz, médio. Quer dizer, mais ou menos, não é tão ruim, mas também não é. Tem gente que ele quer muito, mas ele é incompetente. Não tem excelência em nada que ele vai fazer. É mais ou menos as coisas dele. Eu me encanto sempre com Davi, com a liderança dele, porque tudo que ele... Quando Deus falava, olha, Davi, isso aqui, você vai fazer isso aqui. Ele ia fazer e fazia bem feito. Sabe quando uma pessoa, além de... Ela ouve a voz de Deus, então, ela coloca o coração dela naquilo, nas coisas de Deus... E o que ela se propõe a fazer, aquilo que ela coloca diante dela, o que Deus colocou diante dela para ela fazer, ela faz. Ela faz com qualidade, ela faz com excelência, ela não faz de qualquer maneira. Ele impôs grande derrota, mas os filisteus tinham uma força imensa. Mas acontece que ele era um homem que ouvia Deus. Por que algumas pessoas dizem assim, mas eu não consigo atingir esse objetivo? Espera aí, é coração e mão. Às vezes você ouve, mas vai lá e não faz. Ou se faz mais ou menos. Ou você quer até fazer bem feito, mas é só força humana. Não está dentro, não tem a bênção de Deus, falta espírito em você. Você está fora da vontade de Deus. Então não tem bênção. Mas eu preciso da bênção, mas preciso ter no meu coração, no meu entendimento, que eu também preciso de competência. Eu preciso ouvir a voz de Deus, independente do quanto os filisteus estão dominando, são perigosos e etc. Aquele problema é grande, aquela pessoa, aparentemente ela é bem maior que eu, ela tem mais força que eu, mas eu sinto que eu posso encarar. E Deus tem colocado isso dentro de mim. Então eu vou enfrentar. Vamos lá, vamos enfrentar. Tem opiniões contrárias, mas peraí, eu vou ficar com o que Deus falou. E eu vou me levantar com força e vou fazer. Esse tem que ser o espírito.
Mas peraí, a hora que eu vou lá fazer também, Deus está comigo, mas eu estou dando tudo de mim? Às vezes não. Quantos que têm como prioridade fazer as coisas com competência, com excelência? Não muitos. Quantos que se incomodam realmente em estar na condição de mais ou menos? Não muitos, tem gente que já aceitou ser médio. Davi não aceitava. Você não encontra isso aqui. Você vê que ele tinha de Deus, Deus era com ele, mas havia uma força interior, uma vontade de vencer. Porque algumas pessoas, elas não desenvolvem isso. Realmente uma vontade de vencer. Eu estou me fazendo. Elas não trabalham isso. Elas não fazem da excelência um estilo de vida. Eu quero sucesso, mas eu faço mais ou menos. Eu sou um vendedor, mais ou menos. Eu sou um cozinheiro, mais ou menos. Eu sou um dentista, mais ou menos. Um advogado, mais ou menos. Tudo é mais ou menos, é médio. Aceita ser médio. Por que um rapaz que até os 17 anos nunca tinha, não lidava com espada, ele era pastor de ovelhas e se tornou um dos maiores generais de todos os tempos? Até hoje, tem outros grandes generais, mas Davi está entre os grandes. Porque ele não aceitou ser medíocre. Ele impôs grande derrota sobre os filisteus. Foi grande, não foi uma pequena, foi grande. Porque derrotou, saqueou, fez tudo o que tinha que fazer. Sabe aquela pessoa que, quando é para vencer mesmo, não é só para ir até ali. Eu quero vencer na minha vida. Então, eu não vou fazer só isso aqui. Eu vou fazer um pouco mais. Eu vou uma milha a mais. Eu vou andar uma milha a mais. Eu não vou fazer só o que é esperado, eu vou fazer mais. Esse tem sido o maior problema dos cristãos. A pessoa, ele se torna um cristão, acabou. Agora ele não aceita, ele aceita uma condição menor, medíocre, ser médio na vida, não incomoda, ser mais ou menos. Não incomoda, tem alguns que não incomodam, como não pode? Tem que incomodar. Não pode aceitar. Eu não encontro isso aqui. Eu penso que muitos estão falando há muito tempo, eu vou ser grande, eu quero ser grande, vou voar mais que a águia, não é nem como a águia, ele vai mais que a águia, mas... tá bom. Ele ouve uma palavra, vá lá libertar Keila, sai ali. Se aqui em Judá está dando medo, imagina lá em Keila. É mesmo, não, acho que é melhor não mexer com isso, né? Acho que deixa isso para lá, né? Tá bom assim, não precisa de tanto, né? Pronto, já mudou de ideia. Deus fala, levante-se, vá, eu quero fazer, eu quero te honrar. Levante-se, vá. Quantos que já ouviram isso de Deus? Levante-se, vá. Levante-se, vá. Mas a pessoa, alguns não repreenderam ainda um espírito acomodado, conformado, preguiçoso. Preguiçoso. Como é que um pastor de ovelha se torna um general de primeira? Porque ele desejou ser excelente. Ele agia com excelência. Ele não ia lá para brincar.
Ele lutava e lutava para valer. Ele impôs grande derrota. Eu vejo isso como interessante, porque a Bíblia podia ter colocado aqui, ele impôs derrota, ele derrotou, mas impôs grande derrota. Quer dizer, foi um massacre mesmo. Ele pegou os despojos, ele saqueou, ele fez o que tinha que fazer. Quer dizer, ele não fez só o que era esperado, ele fez mais do que era esperado. E os soldados estavam com medo. Mas você vê que quando uma pessoa, ela tem o espírito da vitória dentro dela, está todo mundo com medo. Mas você não vê os soldados dizendo, eu não vou. Você também não vê os soldados com Davi fugindo. Os guerreiros dele, você não vê eles fugindo como fugiam com Saul. Porque, realmente, coragem e covardia são contagiosas. E contagia. Se você sai, está só envolvido com gente que aceita ser médio, mais ou menos, faz as coisas de qualquer maneira, não tem competência, não tem excelência, se você não brigar, você pode começar a pegar esse espírito. Esse espírito, mas quando você toma posse de um espírito excelente, você tem ele, então você contagia. Quem é covarde, quem é preguiçoso, ou ele vai mudar, ou ele vai sair, ele não vai aguentar. E alguns, ele não, algumas pessoas, ao invés dela entender que é o seguinte, aquele que é preguiçoso, aquele que é incompetente, aquele que aceita ser médio, você nunca aceita isso para você. Então, ou ele vai beber do teu espírito, ou ele vai cair fora. Porque não dá. Você não vai descer ao nível dele. Ele tem que subir, se ele não quiser subir. Ele vai ter que sair. Mas qual o problema de muitos? Ele vai, muitas vezes, ele pega o espírito negativo. Ele não lança um espírito excelente, ele pega aquele espírito negativo para a vida dele. Ele é contagiado, ele não contagia. Então, não pode ser assim, não. Se nós temos falado de ir além, peraí, você está numa empresa, você tem que ter dentro de você, de crescer o máximo que você puder lá dentro. E você tem que dar condições para isso acontecer. Você busca a Deus, coração, mas tem que ter mão também. Tem que ter mãos também. Você tem que ter competência. Você tem que fazer a tua parte. Porque talvez você quer assumir uma posição que você não tem competência. Você não se esforça. Você faz nem o que é esperado. Então isso não pode. Tem que mudar. A tua visão tem que mudar. Você tem que sair de... Peraí, Deus te deu a direção, então vá. Os soldados estão com medo, mas você não está. Com coragem, contagiou aquela quantidade imensa de soldados. Então você, com uma visão de vitória, vai contagiar o teu grupo, a tua equipe, a tua família, essa é a ideia. E não ser contagiado. E você vai lutar contra os filisteus e vai impor grande derrota. Esse é o espírito. É impor grande derrota. E se você até hoje não parou para desenvolver isso na tua vida, tem que desenvolver. Você tem que ter compromisso com a tua imagem. Tem que estar comprometido com a tua imagem. Espera aí, você quer assumir uma posição bacana? Você tem que ter uma imagem bacana. Você tem que se especializar lá naquela área, dar condições para as coisas acontecerem. Porque tem gente que não dá. Ele não dá condição espiritual e nem a parte humana ele não faz.
O que levava Davi a ser um vencedor? Ele se tornou um vencedor porque ele fazia a parte espiritual, está aqui. Então, ele ouvia Deus. O soldado tinha uma outra opinião, mas ele ficou com a de Deus. Ele não ficou com a opinião dos soldados. Ele ficou com a de Deus. E quando ele chegou lá, ele impôs grande derrota. Ele foi além. Ele foi além. Então, isso tem que entrar. Peraí, se eu coloquei, se Deus colocou isso para eu fazer, eu vou fazer e é com excelência. Eu vou fazer da excelência um estilo de vida. Eu não vou aceitar ser um incompetente, fazer as coisas de qualquer maneira. Algumas pessoas, elas até hoje, elas não deixaram esse entendimento entrar. Por que muita gente fala, os cristãos, em muitos lugares, têm uma reputação ruim? Porque você contrata, às vezes, uma pessoa que é cristão para trabalhar, a pessoa confunde as coisas. Ela não é disciplinada no horário. Ela não é disciplinada no trabalho. Ela confunde. Ela mistura as coisas. E ali no trabalho dela não é isso não. A ideia, eu sou cristão, mas a minha fé é essa, e por eu ser cristão é que eu tenho que fazer ainda melhor. Eu tenho que fazer melhor. Então, muitas pessoas poderiam estar além, mas, na verdade, elas não são competentes. Elas até hoje não se envolveram realmente com aquilo que é importante, não colocaram o talento da vida dela, aquilo que ela sabe fazer como uma prioridade e investir naquilo. Muitos não investem. Peraí, você é bom nisso aqui? Investe nisso aqui. Ó. O Davi descobriu o quanto ele era ele sabia liderar, ele sabia contagiar as pessoas. E ele foi se tornando um guerreiro cada vez melhor. Você vê ele crescendo como guerreiro, como general. O Davi não era um sujeito que mandava o pessoal dele ir para a guerra. Ele estava na guerra. Ele ia junto. Ele guerreava. E sabia usar uma espada de forma... Ele era incrível com a espada. E ele não sabia antes. Mas ele descobriu aquilo através de Deus. Deus foi o levando para aquela direção. Mas ele ouviu. Ele deu condições. Então Deus me dirige, mas eu tenho que dar condições. Deus está me dirigindo, eu tenho que dar condições. Eu vou fazer a minha parte. Que é o que muitos não fazem. Deus fala. Mas outros mudam a cabeça da pessoa. E muda mesmo. Porque se não fosse assim, quantos que saem daqui após ouvirem uma palavra, chega lá, faz tudo diferente. Isso aí é no geral. A palavra vem para mudar o caráter, a pessoa não muda. Para mudar a sua conduta, no geral, não muda. Não dá lugar àquela mudança. A pessoa quer muito, ela diz que quer, mas ela não dá condições. Então, eu disse, você tem que estar comprometido, você tem que, não pode ignorar, tem que estar preocupado com a tua imagem. Tem gente que dependendo da tua área de atuação, você precisa, vai exigir mais, você precisa dar mais. Então, você quer ser um profissional com credibilidade? Você tem que ter palavra. Tem gente que não tem palavra. Fala uma coisa aqui, mas não cumpre. Quantos que não tem palavra? Você não tem coragem de negociar com aquela pessoa. Porque a pessoa te fala uma coisa aqui, mas depois ela não cumpre. Ela não cumpre com o que ela falou, ela não cumpre com prazo, ela não cumpre com nada. Ela não cumpre. Ela é chamada a enrolada, é a pessoa enrolada.
Quem quer lidar com uma pessoa dessa? Ninguém. Ah, por que Deus não me abençoa? Por que Deus não me abençoa? Tem gente que é enrolado. Que não tem palavra. Não tem. Tem que mudar. Não coloca como prioridade investir na área dele, na vida dele, na imagem dele. Ele não coloca. E assim por diante. Eu tenho falado isso, eu sempre falei isso internamente com os pastores, o meu pessoal. Eu falo, não é bonito um pastor estar pregando e ensinar uma pessoa, está faltando um dente. Ele está falando tudo errado. Ele não está cheirando bem. Espera aí, que representante de Deus é esse? Ele está com a vida dele, o nome no SPC, no Serasa, não sei onde mais. Eu sempre falo sobre isso. Aí tem gente que fala assim, já ouvi gente que saiu, que não... porque não tinha condições. Peraí. Eu já vi gente comprar o computador que queria, o celular top, e o dente está faltando aqui. Peraí, a roda do carro, a roda mais moderna, aro tal, não tenho dinheiro para botar o dente, mas tenho para a roda? Eu não sei se entende o que eu quero dizer. Ou não? Não quero ofender ninguém, eu estou contando a minha história aqui. E penso que se faltar um dente em você, você deve querer colocar. Por favor. Isso é bom para você. Eu estou dando um exemplo. A pessoa vai... Eu falo isso para os pastores, eu falo, você vai orar para uma pessoa, você está com um mau hálito, o sujeito, ele nem se liberta, meu filho. Não se liberta. Eu, sinceramente, eu vou falar por mim. Eu acho que nesse momento eu fechava, não tem como, dá licença, desse jeito não dá. Ou senão eu já ia falar, não, estou liberta já. Tá bom, tudo legal aqui. Já estou liberta do mal. Já saiu. Só com esse bafo não precisava nem usar aqui outra coisa. Já foi. Então, eu falo isso sempre, você tem que primar pela sua imagem, se você não preocupa com a tua imagem. Claro, eu não tenho como eu vigiar 24 horas, eu sou, graças a Deus, tenho prioridade, me envolvo com o que é importante, agora, falta de direção não é. Mas você é a tua área, essa é a tua área. Nós estamos preparando obreiros novos para pregação, para isso aqui. É exigido. Fala, camisa bem passadinha, legal aí, arruma aparência e tal. Aí a pessoa que já está aí, o macaco velho, não se cuida mais. Não está preocupado com a sua imagem, não investe mais. Não pode, está errado. Está errado. E assim você abre isso para a tua vida. Qual a sua área de atuação? Você tem que investir. Espera aí. Você trabalha nisso, então você tem que trabalhar para ser o melhor. Não para ser médio. O que você quer? Tem que ser o melhor. Você não pode parar no tempo. Você não pode. As pessoas, elas param, elas aceitam ir até ali, acabou, não, tá bom. Alguns vão um pouco, de repente já estão voltando. Não dão continuidade ao crescimento, não continuam a crescer, param, vão até ali, daqui a pouco param, ou estagnam, ou retrocedem. E isso em todas as áreas. Na sua mudança mental, emocional, principalmente a espiritual, mas como profissional. Que tipo de profissional você é? Você quer o melhor da terra, mas é incompetente. Muitos são incompetentes.
Desculpe, não quero ofender, mas é a verdade. E alguns acham que, bom, eu sou incompetente, preguiçoso, inconstante, faço as coisas de qualquer maneira e tudo bem, não tem problema. Não é isso que nós aprendemos. A Bíblia nos ensina a ser o exemplo. O exemplo, na palavra, no trato, está escrito. Aliás, eu posso dar assim, uma aula aqui, só lendo um versículo atrás do outro, que nos ensina a ir além, a crescer continuamente. E tem gente que já parou de crescer. Como profissional, ele atua numa área, mas ele mal faz aquilo que se espera dele. Ele aceita ficar daquele jeito, tem preguiça de dar espaço para um desenvolvimento. E por aí vai. Então falar, eu quero, mas o que eu estou fazendo para Deus me colocar lá? Porque eu devo dar condições. Tudo bem, que não tem nada a ver com você ir na força do braço. Não, tanto é que eu estou aqui mostrando para você. Ó, tudo foi feito dentro da direção de Deus. Inclusive a equipe dele, os soldados dele, tinham medo de assumir, de enfrentar aquilo ali. Mas ele ficou com o que Deus falou. E foi lá e fez o trabalho dele muito bem feito. Derrotou os filisteus, que eram inimigos muito fortes, e impôs grande derrota, como diz a Bíblia. Grande derrota. Tudo que você... Olha, antigamente eu comecei na fé, ainda naquele tempo que a pessoa ia lá e pedia uma oportunidade para cantar. E normalmente introduziam assim: os irmãos, me desculpe se eu errar, se eu não cantar, mas é para Jesus. Já naquela época eu pensava assim, bom, se você não canta, está aí fazendo o quê? 2, você vai pedir desculpa, mas é para Jesus. Bom, se é para Jesus, então você devia ter ensaiado, se preparado para fazer o seu melhor. O seu melhor. Eu tive um pastor, que ele pastoreou nos Estados Unidos, e na igreja dele, era até interessante de ver, se você visse as mulheres e os homens vestidos para o culto do domingo, você fica encantado. As pessoas se preparavam, você olhando as imagens, as fotos, você pensava... Era uma grande festa, um casamento chique. As pessoas da igreja, elas muito elegantes, bonitas. Porque qual é a ideia? O melhor para o Senhor Jesus. O melhor para o Senhor Jesus. Tem gente que não, para o Senhor Jesus... para o Senhor Jesus, para Jesus mesmo. Não dá o seu melhor em nada. Não se preocupa. Para alguns, cultuar o Senhor é um evento importante. Para outros, é quase assim, cumprir com uma obrigação. Uma coisa amarrada, sem prazer. A pessoa não tem prazer em buscar Deus. Vem, alguns, parece que nem o rosto não lavou. Levantou e eu vou lá, cumpri, depois acabou. Vou embora, não estou nem aí. Eu vejo isso muito errado. Eu penso que eu vou fazer o melhor que eu posso para Deus, e aquilo que Ele colocou na minha vida para eu fazer, eu vou fazer o melhor. Então, a tua vida deve ser para glorificar a Deus de todas as maneiras. Se a tua conduta não glorifica a Deus, está errado. O teu procedimento, a tua forma de agir, de reagir na vida, você tem que pensar a respeito. Você é um profissional que não tem credibilidade. Em que você está glorificando o nome do Senhor?
Em quê? A pessoa quer contratar o teu trabalho, o teu serviço, mas competência zero, qualidade zero. E aí? Eu já lidei com gente que na fachada do estabelecimento tinha versículo bíblico. Mas o meu conselho é, quando passar por ali, atravessa a rua. Não faz negócio lá não. Porque você até faz, mas o sujeito não tem prazo, não entrega, e quando entrega é de péssima qualidade. Eu me lembro disso no interior, do estabelecimento do sujeito, que ele botou até um versículo bíblico na empresa, na fachada da empresa. Grande coisa, entra lá dentro, incompetência geral, desorganização, indisciplina, bagunça. Bota aquele versículo lindo. Faz não sei o quê. Como eu já vi o sujeito com o adesivo no carro. Lá, esse aqui é um presente do Senhor Jesus. No trânsito, tirou a mão e levantou o dedo do meio. Não sei para quem, para mim não foi. Então, é do Senhor Jesus o presente. Mas tira a mão para fora e levanta o dedo do meio. Glorificou bastante o nome do Senhor. Ou não? Hã? Uau! Que cristão! Presente do Senhor Jesus. Lindo! Então, as pessoas, elas querem manifestar uma fé. Botou o adesivo, escreveu o versículo. Caráter zero, competência zero. E você deve pensar a respeito. Tem que ter coração e mão. Integridade aqui, mas excelência aqui. Aqui dentro eu faço o que Deus está me mandando. E aqui eu dou tudo de mim. Eu vou mais, eu vou além. Eu ando uma milha a mais. Eu não faço só o que esperam de mim. Eu faço mais. Eu surpreendo. Esse é o espírito que Deus espera encontrar no seu povo. Que você mostre o poder dele através da sua conduta, do seu caráter e também do seu trabalho. Você seja um sujeito, uma pessoa, uma mulher, um profissional, uma profissional competente. Competente. Como é que você lidera a tua equipe, o teu pessoal? Como é que você conduz o teu negócio? Como? E se isso não entrar, você está aqui, está ouvindo, aí ora. Muitos estão perguntando por quê que isso não vai, aquilo não vai. Dá uma olhada naquilo que Deus espera, no teu coração, você tem feito o que Deus agrada? Mas e aqui? Vamos olhar aqui agora. Você é competente? A tua empresa é uma empresa organizada? Ou aquela que a pessoa chega, as recepcionistas estão tudo rindo, você fica ali esperando ela te atender. Só um momentinho. Então, com a unha. Só um momentinho. Pois não. Se você não vê quem está trabalhando com você, esse tipo de gente está envergonhando o teu negócio. A pessoa te deixa o teu cliente esperando, ele liga, você deixa esperando. Ninguém, o tempo urge. Ninguém tem paciência para ficar. É só você ligar para uma informação, algo aí, você ficar ali esperando, aquilo te mexe com o teu emocional, te deixa estressado. Você quer um negócio
bem-sucedido, acelera as coisas, respeita o tempo do teu cliente, o tempo das pessoas, oferece o melhor trabalho, vê as pessoas que estão trabalhando com você, como é que elas estão lidando, como é que elas estão fazendo, se elas têm respeito pela tua empresa, pelo teu negócio, se elas vestiram a camisa, porque tem que vestir, se não quiser vestir a camisa, então não dá para ficar. Não dá. E você? Você entrou numa empresa, está trabalhando lá, você vestiu a camisa daquela empresa? Você se entregou? Porque tem que vestir. Qual é o teu ramo de atividade? Você se entregou a essa área? Você faz o seu melhor? Enfim. Habilidade e competência. Ouvir a voz de Deus. Ficar com a voz de Deus. Contagiar aqueles que têm um outro espírito e não ser contagiado. E tudo que você for fazer com competência, com excelência. Você tem que decidir no teu espírito, eu não vou ser um profissional medíocre. Eu não vou ser médio. Não sou bom nem ruim. Nem grande, nem pequeno, nem... Sou mais ou menos. Não, peraí, eu posso, Deus tem isso comigo. Eu posso ir além. Você pode. Se você decidir, eu vou trabalhar para ser o melhor. Eu vou trabalhar para ser o melhor. Pode ter gente boa do meu lado, mas eu não aceito ser menos. Eu quero ir além. Tem que ter isso dentro de você. Sem perder, sem permitir que suas convicções sejam comprometidas naturalmente, mantendo o teu caráter, enfim. O teu temor a Deus, mas competência aqui. Coloque-se em pé, por gentileza, com o seu propósito nas mãos. Feche os seus olhos. Diga comigo, habilidade externa. Integridade interior. Então, eu tenho integridade, caráter, temor, honestidade, eu agrado a Deus, eu ouço a voz de Deus. Mas aqui fora eu cresço. Eu trabalho para fazer as coisas com excelência, esse é o espírito. Para ser competente. Eu vou me entregar ao que eu estou fazendo. Eu vou me entregar. Eu vou me envolver com o que é importante. E não vou me distrair. Eu vou fazer da excelência um estilo de vida. Em tudo, na minha vida, em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas. Eu gostaria muito que você refletisse, porque é importante que você encontre, e nós falávamos ontem de discernimento, é muito importante que você encontre as brechas aí, comece a fechar, sabe, as aberturas por onde o mal tem entrado e tem te roubado.
Você dá para ter as duas coisas, viu, gente? Que infelizmente tem uma visão do cristianismo que passa a ideia que não dá. Ou a pessoa é espiritual e sem inteligência nenhuma, ou ela tem inteligência e não é espiritual. Eu não sei, isso só mesmo um espírito religioso para incutir isso na cabeça das pessoas. Se a pessoa, para ela ser espiritual, ela tem que ser tudo, menos inteligente. Ela não é espiritual, não é mais, não é inteligente, não é esperta, não é ativa, não precisa de mais nada. É cristão? É cristão, então pode ser feio, não precisa estudar, não precisa mais nada, ele não precisa desenvolver nada, ele não precisa ter boa aparência, ele não precisa ter um vocabulário bacana, ele não precisa pensar, não precisa mais nada. É cristão? Não precisa mais nada, eu não sei. Isso é uma coisa que é totalmente estúpida e sem sentido. Você pode ser, você deve ser, aliás, espiritual, temente a Deus, e uma pessoa de discernimento profundo, com visão, com inteligência, uma imagem bonita, uma aparência bonita, um assunto agradável, entendeu? Uma pessoa cuidado, uma pessoa de presença agradável. Isso jamais, eu já vi isso ao longo da vida. Parece que quanto mais a visão quanto mais espiritual, então eu não preciso de mais nada. Ei, claro que eu preciso. Eu preciso crescer na minha fé e crescer também na minha área, crescer na mente, no emocional, crescer. Eu tenho que estar crescendo em todas as áreas. Não pode parar de crescer. Você não pode, você tem que estar atento a tudo. Tua casa, um ambiente agradável. Você uma aparência decente, bonita. Sua vida, uma vida disciplinada. E assim por diante. E eu gostaria que você desse atenção, porque infelizmente alguns, depois que passam um tempo da vida, ele vem, ok, ouviu, mas tá bom, tá, não quero ouvir isso não. Não, você deve ouvir. Se você quiser finalizar seus dias com qualidade de vida, com conquistas, num nível mais alto. Se você quiser terminar seus dias vivendo as promessas de Deus, e claro, ir morar no céu, é bom você buscar e ter interesse em entender sobre tudo isso. Não importa se você chegou aqui agora na adolescência ou já tem mais de 60 ou 70. A gente tem que estar sempre pronto para aprender. Se deixa ensinar. Seja educável. Se até hoje você levou as coisas de qualquer maneira, está na hora de colocar disciplina aí, organizar. Se você tem ouvido Deus falar com você, faça o que Deus tem te dirigido. E tudo que for fazer, faça com excelência. Cresça na tua fé e cresça como pessoa, como profissional e assim por diante. Sempre queira mais. Dê condições para Deus te honrar. Faça mais do que aquela empresa espera de você. Faça mais do que o seu cliente espera de você. Em nome de Jesus.
Vá sempre um pouco além. Sempre, sempre, em tudo. Decida assim. Bom, se eu já fizesse isso aqui, já estaria bom. Mas peraí, eu vou fazer mais. Em Deus, como profissional e assim por diante. Ore a Deus e não aceita mais que o diabo te roube o entendimento. Expulsa agora. Talvez você tenha sido muito roubada. Deus fala com você. Situações, pessoas mudam a tua cabeça. Espírito de derrota e de medo contagiam mais você do que você contagia com a vitória. Você vai para a guerra e vai lutar contra os filisteus e não luta como devia. Chega! Em nome de Jesus. Nós temos sido preparados por Deus para viver com excelência. Deus quer que você tenha uma vida excelente, na fé, no espírito, na sua casa, no seu trabalho. Deus quer que você tenha uma vida excelente. E aquilo que você sabe que tem te roubado, se você sente que é uma pessoa que o medo te rouba sempre, manda isso sair. Que a preguiça te rouba, que a indisciplina, manda isso sair. Que a inconstância, você está fazendo, logo enjoa do que está fazendo, é o mal para te roubar, e aí você vive numa vida inconstante. Você não pode aceitar, você não pode aceitar um orgulho que não te deixa abrir o coração, o entendimento para aprender. Tem que aprender, tem coisa que a gente até hoje não sabia, agora a gente sabe, então deixa entrar. Tem que aprender, seja humilde para aprender. Tem gente que tem faltado humildade, ele não quer aprender. A palavra vem, entra por um ouvido e sai pelo outro, porque não tem humildade para entender, parar e dizer: sim, eu preciso aprender, sim, eu não sabia disso, eu preciso entender, sim, eu preciso mudar essa área, eu preciso me voltar, eu preciso, em nome de Jesus. Chega, eu não quero ser um cristão médio, eu não quero ser um marido, uma mulher medíocre, médio, é mais ou menos. Eu não quero ser um profissional medíocre, médio, que o teu funcionário lá é o que? Médio. A empresa lá do fulano, o que é médio? Que o fulano é o que? Médio. Tudo é médio, é mais ou menos. Chega, você precisa se forçar a ir além. Se force a mudar, se force a chegar onde Deus quer, se force a crescer, se force a estudar, se force a desenvolver, a se disciplinar, se force. É o que Deus espera, se force. Você deve se forçar a ir além. Se forçar. E às vezes a gente tem pessoas ao redor, como estava aqui, os soldados. Os soldados estavam trabalhando, aquela colocação deles desmotivava. Você não pode ser motivado ou desmotivado porque alguém falou ou não falou, sei lá. Você deve trabalhar uma automotivação. Os meus soldados estão tudo desmotivados, estão falando de uma maneira que me desmotiva, mas eu não serei desmotivado. E tem gente que facilmente ele perde motivação, ele perde foco, ele perde o prazer de fazer as coisas, porque os soldados estão com medo. Esse era o espírito de Saul, não pode ser o seu, não era o de Davi. Não era. Outra coisa, algumas pessoas quando começam a crescer, elas incomodam. E quando começam a incomodar, elas começam também a permitir que aquilo entre.
E eu vou falar uma coisa que eu já falei outras vezes. Não peça desculpa por estar crescendo. Não peça desculpa por estar indo além. Não peça desculpa por estar bem, por estar com uma boa aparência, ou ter crescido mentalmente, ou estar bem não sei aonde, por estar prosperando. A Bíblia diz que a gente colhe o que a gente planta. E se você plantar bênção, você tem direito a colher. Se o sujeito plantou maldição, ele vai colher a maldição. Isso foi plantio dele, a escolha dele. Cada um está colhendo o que plantou. E essa palavra mostra bem claro uma coisa que eu até corro o risco de falar, mas se alguns não entenderam, o que vai fazer? Essa palavra deixa bem claro que igualdade é uma injustiça. Porque se o sujeito planta em Deus bênção, ele está no jejum, ele está na oração, ele está lutando para aprender, ele está lutando para se esforçar dia e noite, para dar o melhor dele, ele tem que colher mesmo. Ele tem que ir além. Aí tem alguém do lado que aparece quando quer, ora quando dá. No trabalho dele ele faz de qualquer maneira. Claro que a vida dele é uma vida de mais ou menos, mais para menos. Às vezes até para nada. E aí todo mundo olha com aquele sentimentalismo barato e fica, coitadinho, coitadinho, coitadinho o quê? O sujeito não planta o que ele devia plantar. E aí o outro que planta, muitas vezes quer parar a vida ou está até se incomodando. Porque o outro não está acompanhando. Mas espera aí, a Bíblia diz, quando Saul fez besteira, Deus tirou o reino dele e deu a Davi. E usou essa expressão para aqueles que são muito sentimentais, precisa aprender sobre isso. Sabe o que Deus falou pelo Samuel? Deus está tirando o teu reino, Saul, e dando a um que é melhor do que você. Então ele vai dar para um que é melhor do que você. Está escrito isso na Bíblia. Então se o Davi é melhor do que você, Deus vai dar a ele. Por favor, deixa isso entrar. Se o Davi, sabe o que a religião faz com as pessoas? Elas fecham o entendimento das pessoas. Ela rouba o entendimento, a inteligência das pessoas. Aí uma pessoa, ela não faz a parte dela. O outro que faz, muitas vezes começa até a perder foco por causa daquele. Bota isso na tua cabeça, não perca o foco por aquele que não está plantando. Se quem está aqui do teu lado, quem não quer plantar, não perca o foco. Não perca. Ô Saul, Deus está tirando o reino de você e dando a um que é melhor do que você. Ele é melhor do que você. Você não fez a tua parte, Ele vai dar para ele. Em nome de Jesus. A gente planta o que a gente colhe. A gente colhe o que a gente planta. Desculpe. Você planta. E aí você colhe. Você planta preguiça, vai colher o quê? Indisciplina, desorganização, não faz as coisas com excelência, não se entrega como devia. O que espera colher? Mas você planta determinação, fidelidade. Tudo que vai fazer, você faz com excelência. Você se doa mesmo. Você se entrega para aquilo. Você está focado. Você vai colher, claro, um resultado. O resultado que você espera. Ou mais do que espera. Mais do que espera. Em nome de Jesus. Se posiciona, não seja desmotivado por nada. E decida aí no teu espírito. Eu não vou esperar encontrar. Se eu não tenho apoio aqui, peraí, Deus está me impulsionando, eu vou.
O apoio que o Davi teve foi de Deus. E com aquele espírito ele contagiou os soldados. E impôs grande derrota sobre os filisteus. Grande derrota. E sabe, Deus está esperando que você faça o mesmo. É para impor grande derrota. Você tem que impor. Você tem que vencer. Você tem que vencer. Tem que ter isso dentro do teu espírito. Deus me quer vencendo. Eu tenho que lutar para vencer. É para vencer. Eu vou fazer o que é preciso, não é o que dá. Eu vou fazer o que é preciso para ir além. Em nome de Jesus Cristo. Para ir além. Levante o seu propósito e fale com Deus. Ó Deus, restaura a minha vida. Me ajuda. Restaura o meu entendimento. Restaura a minha visão. Restaura a minha capacidade de pensar. A minha inteligência. Restaura as minhas forças. Restaura, Senhor. Eu quero ir além. Restaura a minha casa, restaura a minha família, restaura o meu trabalho, restaura a minha empresa. Restaura, Senhor, a minha vida econômica, profissional. Restaura, Senhor. Restaura agora. Restaura os meus negócios. Restaura, Senhor. Peça a Deus, restaura a minha confiança, restaura a minha energia, tudo que você sente que precisa. Eu preciso de mais força, de energia, de agilidade. Eu preciso, Senhor, ser restaurado. O que está dentro de mim precisa de restauração. Eu preciso da minha vida dentro e fora restaurada. Restaura, meu Deus. Eu quero o meu caráter restaurado. Eu quero o meu talento restaurado. Eu quero, meu Deus. Eu quero a minha vida restaurada. Vamos, fale com Deus. Tudo que você sente que precisa, restaura, Senhor. Restaura o meu ânimo, a minha alegria de viver, a minha alegria de lutar. Restaura, Senhor. Restaura as minhas forças. Eu quero espírito de coragem, de visão. A partir de hoje eu decido que a excelência vai fazer parte da minha vida. Eu vou fazer da excelência o estilo de vida. A partir de hoje, Senhor, tudo que eu fizer vai ser com excelência. Vai ser para valer. Tudo eu me entrego. Vai ser para valer. Chega de fazer as coisas mais ou menos, de ser levada pelas emoções, por pensamentos. Não, eu vou me firmar naquilo que eu tenho ouvido. Eu vou me firmar. E eu não vou mais ser roubado. Eu não vou ser roubada. Vamos, talvez você sente que tem sido roubado ao longo da tua vida. Você tem sido roubado pela indisciplina. O diabo tem te roubado através da incompetência, da indisciplina, do conformismo, do comodismo, da passividade, dos medos, da preguiça, da religiosidade, do emocionalismo. Você tem sido roubado. Talvez esse emocional fraco tenha roubado tantas coisas de você. A preguiça tem te roubado. O mal tem te roubado por intermédio da preguiça.
por causa do desequilíbrio emocional, não sei. Você tem que rejeitar isso agora. Chega. Eu não aceito isso mais na minha vida. Eu não aceito mais. Eu me posiciono agora. Restaura a minha vida, Senhor. A minha visão. O meu espírito. Em nome de Jesus. Coloque a sua mão na cabeça, por gentileza. Coloque agora. Eu quero ordenar agora em nome de Jesus. Que todo espírito do inferno que tem roubado a vida dessa pessoa, tem roubado você, demônio, capeta, que tem roubado essa vida, através do desequilíbrio, da preguiça, do descontrole, da passividade, do conformismo, da passividade, vai desalojando aí agora. Vai desalojando aí agora. Espírito do inferno que tem fechado a mente dessa pessoa e não deixa ela pensar, não deixa ela agir. Vai desalojando aí agora todo domínio maligno, controle maligno, legiões de demônios, casta de demônios, espíritos do inferno que desequilibram, que controlam esta vida, que tem roubado a vida espiritual dela, sentimental, profissional, que não deixa ela deslanchar, que tem controlado com a mornidão, com a fraqueza, com o desânimo, com essa falta de força, com esse medo. Desaloja e agora, desaloja. Você que tem controlado a vida dessa pessoa e tem levado ela sempre para a direção errada, ela está sempre fazendo errado, ela nunca aprende a você. Você tem tido controle sobre a mente dela, sobre o coração dela. Você entrou na vida dela há muitos anos. Você há muitos anos que você tem controlado a vida dela, os caminhos dela. Desaloja e agora, em nome de Jesus, vai desalojando da mente dela, do coração dela, do corpo dela, vai desalojando da obra das mãos dela, do trabalho dela, da empresa dela, dos clientes dela, vai desalojando da casa dela, da família dela. Fraqueza, perturbação, desânimo, opressão, domínio maligno, força diabólica, desaloja e agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Toda maldição na vida dessa pessoa, todo ritual que foi mandado, feito contra ela, todo praguejamento, todo controle diabólico que está sobre esta vida, desaloja. Vai desalojando agora, espírito do desânimo, da preguiça, vai desalojando aí agora. Vai agora, espírito da mentira, do engano, desaloja aí agora. Vai desalojando aí agora, bloqueio mental, todo bloqueio mental, todo emocionalismo. Você tem dominado as emoções dessa pessoa, você tem controlado os sentimentos dela. Vai desalojando aí agora, em nome de Jesus. Força maligna, domínio maligno, força do inferno, legiões de demônios, casta de demônios, espíritos do inferno, desaloja da vida dessa pessoa, desaloja agora do corpo dela, da mente dela, do espírito dela. Eu ordeno agora, força maligna, eu dou uma ordem, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo, saia, diga saia, saia. Em nome de Jesus. Volte a sua mão para a sua cabeça. Agora o que você sabe, fala exatamente o que tem te controlado. E fala, saia, a partir de hoje. Esse orgulho não vai mais me controlar. Essa indisciplina, esse emocionalismo, essa religiosidade, essa desmotivação, essa frieza, essa fraqueza, essa preguiça, essa mentira, essa incompetência não vai mais me dominar, não vai mais.
esse comodismo, esse conformismo, essa passividade, esse domínio maligno não vai mais me controlar. Eu ordeno agora esse desequilíbrio com as finanças, essa compulsividade não vai mais me controlar. Essa ansiedade, essa opressão, essa falta de equilíbrio, essa falta de profissionalismo, essa falta de constância, eu tenho sido inconstante, não vai mais me controlar. Eu ordeno que isso saia da minha vida. Saia, manda sair, saia da minha vida. Saia. Você que está sentindo fraqueza, desânimo, diga desânimo, fraqueza, saia. Saia agora. Essa preguiça espiritual, saia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero, junto com você, quebra agora toda maldição sobre a minha vida. Eu quebro agora em nome de Jesus toda inveja, olho gordo, maldade, praguejamento. Eu quebro em nome de Jesus. Eu ordeno agora, saia da minha vida agora. Toda inveja, olho gordo, maldade, todo ritual maligno, toda opressão, eu desfaço da minha vida. Eu ordeno, saia e sai em nome de Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder sobre mim. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente, tem poder sobre a minha vida. Eu estou liberto, eu estou liberta. A partir desse dia, o mal não tem mais poder sobre a minha vida. Nenhum controle maligno prevalecerá. Eu estou liberto, liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estenda as tuas mãos e faça a mesma coisa naquele endereço, naquele lugar. Tudo que você sabe que não está funcionando bem, manda sair. Sai de lá agora. É a inveja, olho gordo, é a maldade, é a opressão. Saia de lá agora. Saia de lá. Perseguição. Todo mal que tem amarrado a minha empresa, o meu negócio, o meu trabalho, a minha equipe. Tudo que tem amarrado, saia de lá agora. Saia de lá. Da rua tal, número tal, bairro tal. Da situação, daquela questão, do meu cliente, do meu negócio. Saia de lá agora. Eu não estou pedindo, eu estou mandando. Eu ordeno agora legiões de demônios, casta de demônios, espíritos do inferno, opressão, força maligna, espírito da miséria, do desemprego, da falência, do endividamento, das amarras, da vergonha, da humilhação, da derrota, do fracasso. Eu ordeno agora, saiam, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga isso: eu não aceito espírito de fracasso na minha vida. Eu não aceito. Eu fui chamado para vitória. O espírito que foi colocado na minha vida é o de vitória, não de derrota. Diga: eu não vou me curvar a nenhuma outra ideia. Deus me chamou para vencer. Em nome de Jesus, nada, nem ninguém vai me impedir de ir além. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mantenha os seus olhos, o teu espírito. Liga a tua mente em todas as situações que têm acontecido para te desequilibrar. E se equilibra aí agora. Deixa o Espírito Santo te levar para onde o mal tem usado. Ele tem usado dessa questão para te desequilibrar. Põe um ponto final nisso. E eu quero que você diga agora: isso não vai mais me desequilibrar. Liga o teu pensamento na questão que tem sido, nesse momento, o problema.
e tem te roubado foco, espírito. Eu não vou ser roubado. Lembre-se que você precisa de coração e mãos. Se um falhar, você fracassa. Se você fracassa no espiritual, vai fracassar na vida. Se você não unir o teu espiritual com a excelência, a competência no seu trabalho, se não tem também lá, você vai fracassar. Tem que ser as duas coisas, você não pode falhar. E o mal está lutando, talvez, está agindo numa área, em outra, para te tirar do foco, te roubar energia, roubar espírito, roubar a direção, te tirar da direção. Você sabe agora o que? Agora põe um ponto final nisso. A partir de hoje, isso não vai mais controlar a minha vida e eu não vou mais me distrair com isso. Eu estou livre. Eu estou livre. Eu assumo o controle da situação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Liga aí. Entenda isso. E se posiciona. Acabou. A pessoa que sai daqui hoje dessa reunião é uma pessoa diferente. Deus me deu mais essa oportunidade. E eu saio daqui com o meu entendimento totalmente aberto e pronto para agir. Eu vou sair, não tem soldado que vai mudar, vai me desmotivar, não tem filisteu que vai me impedir, não tem. Eu sei o que Deus quer de mim e eu vou fazer com excelência. Eu vou fazer. Acabou. Se endireita, se posiciona e chega. A partir de hoje o mal não me controla mais. Ele está me controlando, através disso não vai mais me controlar. Não vai me roubar. Em nome de Jesus. E eu tomo posse agora da restauração da minha vida. Tudo que eu coloquei nos 52 dias para a glória do Senhor, eu tomo posse que já está mudado e restaurado para a glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Está ligado? Você toma posse disso? Amém? Então saúde bem forte ao Senhor.